Fala galera, beleza? Hoje a nossa meditação é sobre a luz. E o nosso texto bíblico está em Mateus 5, versículo 14 e 15. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Mas eu quero começar com uma história chamada O Anjo de Hamburgo. Vocês já ouviram falar dessa história? É a história de uma brasileira que se tornou heroína na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Seu nome era Aracy, e eu vou revelar depois o sobrenome dela. Ela nasceu em 1908 no Paraná. Seu pai era português e sua mãe era alemã. E aí ela foi morar na Alemanha nesse período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E como ela era poliglota, ela conseguiu um emprego como chefe do departamento de passaportes no consulado brasileiro em Hamburgo. Em 1937, Getúlio Vargas emite um documento para todas as embaixadas e consulados do mundo todo, proibindo a entrada de judeus no Brasil. E ela, como chefe do departamento, decide não acatar essa ordem para salvar alguns judeus. Naquela época, os passaportes dos judeus eram carimbados com um carimbo vermelho de um J, para identificar que eles eram judeus e dificultar a saída deles da Alemanha e a entrada em outros países. E ela decide desacatar a ordem do governo brasileiro e não carimbava esses passaportes. Dessa forma, ela conseguiu enviar vários judeus, dezenas de judeus, para o Brasil, fugindo da guerra. Mas não para por aí. Nesse período, ela decidiu ajudar uma judia chamada Margaret Levy. Durante esse período era proibido você ajudar qualquer judeu. Você poderia ser morto também. E quando teve a primeira oportunidade, ela mandou essa Margaret e sua família através de um navio para o Brasil para se refugiar. O mais interessante dessa história é que Aracy, ela nunca contou isso para ninguém. O que sabemos sobre ela são relatos das pessoas que sobreviveram. Esse é um exemplo de humildade. Mesmo ela sendo, depois, esposa de um escritor muito famoso, chamado João Guimarães Rosa, ela nunca contou essa história. Com o passar do tempo, ela foi homenageada pelo Estado de Israel, recebendo o título de Justa entre as Nações. Lá existe um monumento com mais de 27 mil pessoas que fizeram o que ela fez. Salvaram judeus dessa época tão horrível da nossa história. Essa história nos mostra que em meio à parte mais escura da nossa história, alguém pode ser uma luz. Mesmo sendo considerada uma luz de uma vela, em meio a 27 mil outras, a gente pode perceber o quão grandioso foi esse ato. Muitas pessoas foram salvas através desses atos. Se uma família ou uma pessoa fosse salva, já seria o suficiente. Porque através de uma pessoa, ela poderia ter salvo gerações que viriam após essa pessoa ser salva. Mas como ela salvou dezenas de pessoas, a gente pode pensar mais além. E se essa pessoa que ela salvou um dia pudesse inventar a cura para o câncer, por exemplo? Quantas mais pessoas a gente podia colocar nessa conta? Então, a pergunta é, quão longe pode chegar a luz de uma vela? Segundo os estudos de uma universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em 1948, uma luz de uma vela poderia ser vista a 48 quilômetros de distância se não fosse a curvatura da Terra. Mas se a gente pudesse apenas espelhar essa luz, será que adiantaria? Vamos fazer um teste? Vamos fazer uma experiência? Vamos lá, pessoal. Eu peguei aqui uma vela e um espelho para a gente fazer o teste. Olha só a diferença que dá da luz de uma vela só e um espelho. Aí vocês estão vendo uma vela só e agora olha só como que parece que a luz está mais forte, porque o espelho está duplicando a luz dessa vela. Mas se a gente pudesse aumentar o número de espelho, como será que ficaria? Vocês estão vendo aí agora o monumento em Israel dedicado às vítimas do Holocausto. Nesse monumento existe apenas uma vela acesa e milhares de espelhos refletindo. Isso representa o que uma pessoa só pode fazer pelas outras.
Agora vamos voltar para o texto inicial. O versículo 15 e 16 agora. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Muito bem, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a nossa luz, por mais pequena que seja, ela pode ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho certo. Você já parou para pensar por que no nosso nome Luz dos Alpes existe esse complemento dos Alpes? Por que não somente luz? Porque, como no versículo diz, ninguém acende uma luz de uma vela ou de outra coisa para colocar em lugar escondido. A luz tem que estar no lugar de destaque. No nosso caso, nos Alpes, no topo da montanha, para que possamos servir de referência para outras pessoas. Então, a meditação de hoje serve para nos motivar a deixar essa luz brilhar. Brilhar num ponto mais alto, para que as pessoas possam usar de referência e chegar aos pés de Jesus. Vamos orar agora para pedir mais dessa luz em nossa vida? Oremos. Senhor Jesus, queremos te pedir hoje, Senhor, que nos ajude a iluminar o caminho de outras pessoas. Que o Senhor possa invadir nosso ser e nos alimentar com a sua luz também, Senhor, para que possamos refletir isso para as pessoas. Que nossos atos, que nossas decisões, que nosso testemunho sejam um reflexo da sua glória. Que o Senhor abençoe cada desbravador aqui, nessa caminhada de cristão, jovem cristão, e que essa luz possa estar sempre em destaque entre as outras, Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Que cada criança, adolescente, possa ser uma luz também em meio à sua família. Fique conosco nesse clube, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera.